a elite adoradora de Satanás que sequestrou o poder no Ocidente, lutando por suas próprias vidas, ensinou uma enorme contraofensiva na Síria e contra o presidente do ZOA, Donald Trump. Essa ofensiva, agora, está perdendo força e dando errado, já que suas mentiras sobre a Síria e muitas outras coisas estão sendo expostas. Embora nenhuma palavra tenha sido dada sobre quando as 25.500 acusações seladas serão postas em prática, o Pentágono e outras fontes dizem que a ação para remover permanentemente os satanistas do poder mundial está se intensificando. Nesta frente, na semana passada, o maior evento foi a morte da principal satanista, Barbara Bush, a provável filha do fundador da Igreja de Satanás, Aleister Crowley. Ela foi considerada por muitos como a principal adoradora de Satanás nos Estados Unidos, depois que seu marido, George Bush Sr. ficou senil. Concordam a CIA entre outras fontes. Sem dúvida, Barbara não queria viver para ver seu marido e filhos indiciados por assassinato em massa e crimes de guerra, relacionados ao 11 de setembro, Iraque, Fukushima, etc. No entanto, neste mundo de notícias falsas e de computação gráfica, existem muitos pontos de interrogação sobre o momento do anúncio da morte e as notícias sobre o assunto. Num exemplo gritante, se você olhar para a marca dos 46 segundos da TV News 24 horas, transmitida no link abaixo, Barbara Bush pode ser vista assistindo seu próprio funeral, junto com a falecida Nancy Reagan. Além disso, especialistas em computação do Serviço Secreto Canadense dizem que a fotografia amplamente divulgada de ex-presidentes presentes no funeral de Barbara Bush seja claramente uma grosseira falsificação de Photoshop. A foto está sendo sistematicamente removida dos sites de notícias corporativas, mas que pode ser vista abaixo, para aqueles que ainda pensam ver para crer quando se trata de vídeos e fotografias digitais. Por favor, deem uma olhada na apresentação pública de 13 de abril, abaixo, onde o Dr. Supazo Sulajanakorn, engenheiro de computação e empregado da divisão Brain, do Google, mostrou vídeos falsos, feitos do ex-presidente Barack Obama falando, assim, é possível que toda a cena funerária de Barbara Bush seja falsa e toda essa coisa cheire a decepção do Estado profundo, disse uma importante fonte da CIA por sua vez. Fontes do Pentágono dizem que Donald Trump se recusou a comparecer ao funeral de Barbara Bush, por causa das informações que recebeu, depois que o ex-assessor do vice-presidente Bush, Dick Cheney, deu um testemunho contra seus ex-chefes em troca de perdão. Também pode ser apenas uma coincidência, embora, no entanto, houve uma grande explosão e um incêndio relatado, perto da casa de Bush, em Houston, Texas, no momento em que a cena do funeral estava sendo exibida. Fontes da Sociedade Dragão Branco, SDB, dizem que os falsos relatórios fúnebres são planejados pela Cabala, para encobrir as grandes derrotas que estão sofrendo, na medida em que os principais satanistas estão sendo caçados em todo o mundo. É provável que ninguém da assassina família em massa, Bush, esteja por aí por muito mais tempo, se é que ainda estejam vivos, dizem fontes da SDB, sediadas no Texas. Na semana passada, outra morte destacada foi a de Matthew Mellon, herdeiro da fortuna bancária Mellon e membro de uma das famílias proprietárias do Federal Reserve Board. Os Mellons tiveram uma séria ruptura nas relações com os proprietários do FED, os Rockefellers, Clintons, embora, neste momento, não está claro se isso está relacionado com a morte prematura de Matthew, aos 54 anos, no que, também, pode ser um desenvolvimento relacionado. A filial francesa da família Rothschild anunciou que Alexandre de Rothschild, de 37 anos, substituiu seu pai, o criminoso procurado de 75 anos, David de Rothschild.
No entanto, os Illuminati gnósticos parecem não ser tolerantes com qualquer controle continuado dos Rothschild e informaram a este escritor que contataram o agente Nebojsa solicitando sua ação contra Zurique, Suíça. Pode ser por isso que o presidente escravo da ala Rothschild francesa, Emmanuel Macron, nesta semana, está visitando o ZEUA para implorar por proteção, prometendo uma mudança no regime de Rothschild. Os gnósticos, provavelmente, têm boas razões para desconfiar dos Rothschilds. Eric Fiorio, presidente do Conselho Francês de Transição, diz que o próprio Macron está envolvido em crimes financeiros e outros crimes de alto nível. O Conselho tem provas de que o regime de Macron tem tomado iniciativas de incitar uma guerra civil na França, usando fabricantes estatais de armas para canalizar armas para os chamados terroristas islâmicos na França. Nossas fontes informaram que alguns de nossos principais fabricantes de armas de assalto estão recebendo pedidos de Israel e ou da Arábia Saudita e ou clientes do Golfo. A conta vai até lá. Todavia, os fuzis, foguetes e munição são entregues a grupos da Jihad na França, para áreas suburbanas instáveis. Observa, isso está causando todos os tipos de problemas e colocou a França na beira de um abismo da guerra civil. Diz Eric. A implicação dessa informação, continua, é que isso se trata de mais do que apenas uma negligência grosseira por parte do governo. Como tal, os chapéus brancos da inteligência francesa e da gendarmerie não podem fechar os olhos para essa atividade. Fiorio também observa que, devido à vigilância eletrônica generalizada em nosso país, facilmente podemos desmantelar grupos jihad fortemente armados em nosso solo, em menos de 10 dias, se deixarmos nossos chapéus brancos no seio equivalente da MSA, ou Computer Inteligência, e as nossas forças de segurança trabalhar em total cooperação. O governo está cometendo um livro de traições e os militares têm uma razão legítima para colocar atrás das grades nosso governo ilegítimo. Conclui. É claro que os chapéus brancos franceses tropeçaram na trama satânica da loja maçônica P2, de forçar uma guerra entre o Islã e o cristianismo para, então, criar uma religião mundial controlada por eles. Em qualquer caso, a tentativa dos satanistas de usarem a desculpa de um falso ataque de gás na Síria ou sexto falso ataque exposto para atacar a Síria e, assim, começar a Terceira Guerra Mundial, Armagedon, está sendo amplamente exposta como um crime de guerra baseado em fraude. Agora, até mesmo os meios de comunicações como a mídia estatal alemã estão relatando isso. Enquanto isso, no ZEUA, fontes do Pentágono dizem, o governador da Califórnia, Jerry Brown, foi forçado a enviar 400 soldados da Guarda Nacional para a fronteira mexicana, na medida em que Trump fecha o cerco contra os pedófilos de Hollywood nas operações de tráfico humano no porto de Long Beach. Além disso, o procurador especial Robert Mueller logo completará a caça às bruxas quando indiciar Hillary Clinton. Isso pode ser uma referência ao fato de que, com Bárbara fora, agora ela é a bruxa mais graduada de pé. Além disso, as fontes relatam que, depois de muitos meses nos bastidores, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, finalmente, se juntará à equipe jurídica de Trump que, juntamente com Mueller, está pronta para atacar os perpetradores do 11 de setembro de 2001, como uma gangue de Bush Israel, com um tratado de paz, formalmente, encerrando a Guerra da Coreia. Israel pode ser forçado a expor seus papéis no 1109 e no 1103, Fukushima, e fazer a paz com a Síria, devolvendo as colinas de Golão, concluem as fontes. Também, na Coreia, um acordo de paz exporia muitos criminosos de alto nível dentro das Forças Armadas Americanas no Japão, de acordo com fontes de inteligência militar japonesas. Numa nota manuscrita entregue a este escritor, as fontes dizem que os militares americanos no Japão,
Agora, estão divididos entre o pessoal que opera a base aérea de Yokota e o que está no campus AMA, ambos estacionados perto de Tóquio. O pessoal de Yokota apoia o regime de Shinzo Abe e a continuação do encobrimento dos crimes de assassinato em massa de Fukushima, enquanto o pessoal de Camp Zama apoia a mudança de regime e a exposição da verdade sobre Fukushima, dizem as fontes. Espera-se que o almirante Philip Scott Davidson, comandante das Forças do Pacífico, limpe esses. Na semana passada, em outras notícias, a Turquia oficialmente exigiu que o Federal Reserve Board devolvesse todas as suas posses de ouro. Provavelmente, este pedido está ligado às negociações secretas, relativas ao principal agente da CIA na Turquia, Andrew Brunson. Oficialmente, Brunson é um pastor evangélico da Igreja da Ressurreição de Izmir, uma pequena igreja protestante com cerca de 25 fiéis, disseram fontes da CIA. Ele foi preso nos expurgos que aconteceram em consequência da tentativa do golpe de Estado turco de 2016, aprisionando dezenas de milhares de militares, funcionários públicos, educadores, acadêmicos, dissidentes e jornalistas turcos, dizem eles. Nada menos que 66 senadores do ZEUA estão ameaçando medidas contra a Turquia, a menos que ele seja libertado. Porque tantos senadores iriam em auxílio de um humilde pregador e ameaçar a Turquia com medidas se ele é apenas um homem do clero? Pergunta o funcionário da CIA, observando que os turcos estão tentando trocá-lo pela extradição do operador baseado no ZEUA, Fethullah Gulen. Gulen, definitivamente, sabe muito sobre os satanistas a serem entregues e, assim, é provável que Brunson seja jogado embaixo de um ônibus, conclui a fonte. Em outro desenvolvimento na semana passada, parece que usar um chapéu de papel alumínio pode não ser tão louco quanto parece. Um vazamento para a imprensa por um membro do governo do ZEUA revelou detalhes da tecnologia de energia usada para fazer com que indivíduos visados ouçam vozes, sintam dor, etc. numa nota final. No que é um sinal de que este escritor tem amigos dentro da comunidade de vigilância eletrônica ou, então, que eles estão ficando desleixados. Recentemente, o identificador de chamadas do meu celular começou a exibir mensagens, dizendo coisas como chamadas recebidas vindas de Paul e duas outras pessoas.